Bom, pessoal, então agora retomando o estudo da ação direta de inconstitucionalidade. No bloco anterior, nós já analisamos conceito e finalidade da ADI. Examinamos ainda fundamento jurídico constitucional e infraconstitucional. Agora, prosseguindo no estudo, nós vamos analisar o parâmetro de controle. Então, agora, parâmetro de controle em ADI, na ação direta de inconstitucionalidade. Importante aqui lembrarmos que a ADI, assim como a ADO, a ADC e a DPF, integram o sistema de controle de constitucionalidade concentrado abstrato, que tem por objetivo a defesa da Constituição. Logo, a ação direta de inconstitucionalidade, como falado, é uma ação que tem por fim último, por objeto, eliminar do sistema jurídico aqueles atos incompatíveis com a Constituição, abstratamente considerado, desvinculado de qualquer caso concreto. O que se faz, como nós já dissemos anteriormente, é a análise de compatibilidade abstratamente considerada entre o objeto de controle, o ato que vai sofrer a incidência do controle, em face de um parâmetro constitucional. O que nós vamos, então, examinar nessa aula é o parâmetro de controle, as normas que servem de base para o controle de constitucionalidade ser exercido. Em outros termos, as normas que integram o bloco de constitucionalidade. Bloco de constitucionalidade, coloque aí um conceito, significa o conjunto de normas dotadas de parametricidade. Em outros termos, bloco de constitucionalidade, ele é composto por normas dotadas de status constitucional que servem, que se prestam para o parâmetro de controle de constitucionalidade. Perceba que eu falei normas com status constitucional. E esse detalhe vai ser bem importante um pouco mais adiante. Então, o que nós vamos analisar agora é o parâmetro de controle em ADI. As normas que podem ser utilizadas como base para o controle ser exercido nas ações diretas de inconstitucionalidade. Bom, nosso ponto de partida, por óbvio, são as normas constitucionais. Se você for ao artigo 102 da Constituição, você vai ver que o Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição. E a ADI é uma ação constitucional que tem por finalidade exatamente a defesa da Constituição, a defesa do sistema jurídico constitucional abstratamente considerado. Logo, nosso ponto de partida, como falado, são as normas constitucionais. Então, parâmetro de controle, nós temos como ponto de partida as normas constitucionais. As normas constitucionais vigentes. E por que as normas constitucionais vigentes? Porque nós estamos aqui falando de controle abstrato de constitucionalidade, que tem por fim manter a rigidez do sistema jurídico abstratamente considerado. Se aquele dispositivo constitucional não mais existe, não há que se falar em defesa desse dispositivo constitucional abstratamente considerado, porque ele não mais integra o sistema jurídico. Assim sendo, não se presta mais como parâmetro para o controle de constitucionalidade abstratamente considerado. Então, ponto de partida, normas constitucionais vigentes. Logo, uma norma de Constituição pretérita, já revogada, não pode ser utilizada como parâmetro de controle em ADI. Uma norma da Constituição de 88, já revogada, não serve como parâmetro de controle em ADI. Por óbvio, essa norma já revogada pode servir como parâmetro de controle no controle concreto de constitucionalidade. Porque no controle concreto se analisa um caso concreto nascido durante a vigência daquela norma, diferentemente do que ocorre no controle abstrato. Então, normas constitucionais vigentes. Professor, mas, por exemplo, vamos imaginar que seja proposta uma ADI atacando um determinado ato normativo, uma determinada lei, esse é o objeto de controle, alegando que essa lei
viola o artigo X da Constituição, parâmetro de controle. Artigo esse vigente no momento em que a ação é proposta. Portanto, o parâmetro não é um parâmetro revogado, é um parâmetro existente no sistema jurídico no momento em que a ação foi proposta. Ocorre que, após a propositura da ação, imaginemos que o parâmetro constitucional apontado como supostamente violado venha a ser revogado. Por exemplo, então é proposto uma lei pedindo para que seja declarada inconstitucional a lei X. A lei é o objeto de controle. Pede-se para que ela seja declarada inconstitucional por suposta violação ao artigo 1000 da Constituição. Digo artigo 1000 para a gente não vincular um artigo específico. Então, artigo 1000 da Constituição. Artigo esse vigente, existente no sistema jurídico no momento em que a ação foi proposta. A ação, portanto, é recebida. A ação, portanto, é conhecida. Inicia-se a tramitação. Iniciada a tramitação, é editada emenda constitucional revogadora, eliminando da Constituição, revogando da Constituição o artigo 1000, apontado na ADI em questão como supostamente violado pela lei objeto de controle. E o que se coloca aqui agora é essa revogação superveniente do parâmetro de controle, superveniente à propositura da ação, prejudica o prosseguimento da ação, a continuidade do processo, tendo em conta que o parâmetro agora não mais existe. Nós temos aqui algumas situações importantes de serem analisadas. Então, primeira hipótese. Após a propositura da ação, é editada uma emenda constitucional revogando aquele parâmetro apontado como supostamente violado. Simplesmente revogado. Não substitui por outro parâmetro. O parâmetro é simplesmente revogado. Essa é uma primeira hipótese. Uma segunda hipótese, o parâmetro originário, ele é revogado e substituído por um novo dispositivo constitucional. Então é editada, nesse caso, uma emenda, revogando, por exemplo, o artigo 1000, mas substituindo esse artigo 1000, atribuindo a esse artigo 1000 uma nova redação. Então, veja, a redação originária foi revogada, mas não houve simplesmente uma revogação, gerando um vácuo na Constituição. Não. Houve alteração substancial do artigo 1000, anteriormente apontado na ação como supostamente violado. Mas aqui um detalhe interessante. Nos dois casos, a redação originária do artigo 1000, apontada como supostamente violado, deixa de existir. Na primeira hipótese, é editada uma emenda revogadora, pura e simplesmente, revogando o artigo 1000. Na segunda hipótese, é editada uma emenda alterando substancialmente o artigo 1000. A redação originária também some, portanto, substituída por uma nova redação que foi atribuída ao artigo 1000 após a propositura da ação. Então, são situações distintas que demandam uma atenção especial. O STF tem entendido que, em regra, ocorrendo a revogação superveniente do parâmetro de controle, pura e simplesmente, a ação fica prejudicada. E por que prejudicada? Porque se o parâmetro foi revogado, não há mais ofensa à Constituição abstratamente considerada, que aquele parâmetro não mais existe. Questão um pouquinho mais complicada, nós vamos ver, de respeito à alteração do parâmetro. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, primeiramente, como regra, o STF tem entendido que a revogação do parâmetro de controle acarreta a prejudicialidade quanto ao prosseguimento do processo, tendo em conta que não há mais ofensa à Constituição abstratamente considerada. Porque aquele dispositivo constitucional apontado como supostamente violado não mais existe. Ele foi revogado. Ele não mais existe no sistema jurídico. Se ele não mais existe no sistema jurídico, não há que se falar em violação abstratamente considerada a esse dispositivo que não integra mais o sistema jurídico constitucional. Eventual violação a esse dispositivo
vai poder ser analisada a partir de ações concretas, onde se analisam situações subjetivas nascidas no momento em que o ato ainda se encontrava em vigor, mas não mais abstratamente considerado. Então a regra é: revogado o parâmetro de controle, revogação superveniente, revogado após a propositura da ação, não há mais que se falar em ofensa à Constituição abstratamente considerada, tendo em consequência prejuízo ao prosseguimento da ação. Acarreta prejudicialidade quanto à continuidade da ação direta de inconstitucionalidade. Esse mesmo raciocínio serve para quando ocorrer alteração substancial do parâmetro de controle. Como eu disse para vocês, é possível a pura e simples revogação ou alteração substancial. Na alteração substancial, a redação originária também é revogada. Assim sendo, aquele parâmetro originário não mais existe. Portanto, fica, repito, prejudicada a ação. Tanto na revogação pura e simples, como na alteração substancial superveniente. Pois a redação originária, apontada como supostamente violada, nos dois casos não mais existe, abstratamente considerada. Essa é, como falado, a regra. Veja lá a posição do Supremo. Decisão pela prejudicialidade, como já destacado. Veja a emenda. A alteração substancial do texto constitucional, ou seja, do parâmetro de controle, em razão de emenda superveniente é a propositura da ação, prejudica a análise da ação direta de inconstitucionalidade. O controle concentrado de constitucionalidade é feito com base no texto constitucional em vigor. Então, se a redação original ela foi alterada substancialmente, aquela redação original não mais existe, não se encontra mais em vigor. Seguindo, a modificação do texto constitucional, paradigma, inviabiliza o prosseguimento da ação direta. Precedente, ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada. Prejudicada em razão da alteração, leia-se revogação, superveniente do parâmetro de controle. Porém, excepcionalmente, o STF tem admitido que nos casos de revogação superveniente do parâmetro de controle ou alteração superveniente do parâmetro de controle, alteração, leia-se substancial, é possível, excepcionalmente, dar continuidade à ação, tendo em conta alguns princípios constitucionais. Primeiro, o princípio da supremacia da Constituição. Segundo, o princípio da força normativa. Terceiro, o princípio da máxima efetividade. Quarto, o princípio da segurança jurídica. E quinto, o princípio da nulidade dos atos inconstitucionais. E por que isso? O que diz o STF? Se simplesmente se julgar prejudicada a ação em determinadas situações excepcionais, e vou apontar quais e quando, nós vamos deixar em aberto possível violação à Constituição. E nesse caso, você vai gerar uma insegurança jurídica, pois você não vai ter uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos não nesse primeiro momento, com efeito erga omnes e vinculante. Vai se deixar a questão em aberto? Questão essa que deverá ser analisada a partir de processos subjetivos de ações concretas. Nós podemos ter dezenas, centenas, milhares de ações, de processos subjetivos. Questões essas, por óbvio, que podem acarretar decisões conflitantes, violação à segurança jurídica, à força normativa, à máxima efetividade da Constituição. Decisões que, a serem proferidas a partir de ações concretas, terão efeito, pelo menos lá, na primeira instância, nos tribunais, antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, efeito inter partes e não efeito erga omnes ou vinculante. O STF, portanto, tendo em conta esses possíveis efeitos maléficos ao sistema jurídico, se você pura e simplesmente julgar prejudicada a ação,
o STF admite excepcionalmente como falar do prosseguimento da ação, desde que a ação já esteja aparelhada para julgamento, desde que já tenha, por exemplo, havido manifestação dos responsáveis pela edição do ato, do Procurador-Geral da República, do AGU, que o relator já tenha proferido o voto, a ação já esteja pautada para julgamento, aparelhada para ser julgada, pronto para ser analisado. Nesse caso, excepcionalmente, o tribunal admite o prosseguimento da ação. Veja lá, decisões inclusive mais recentes. Decisão pelo prosseguimento da ação. Tendo em vista que a ação direta foi ajuizada em 1989, algumas disposições constitucionais apontadas como parâmetro de controle foram alteradas durante o transcurso do seu processamento da ADI. No ponto, o plenário afastou a alegação de prejuízo da ação em virtude dessas alterações, na linha do que já decidido nas ADIs 2158, 2189, ADI 94 e ADI 239. No sentido de que a alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em curso, não prejudica a ação. Nós acrescentamos, os argumentos, como destacado, que são fundamentados na ideia de força normativa da Constituição, máxima efetividade, segurança jurídica, nulidade dos atos inconstitucionais, ADI 145 de 2018. Vamos a uma outra decisão também nesse sentido, igualmente recente. Veja lá, substancial alteração do parâmetro de controle. Posicionamento da Corte no sentido de aceitar, em casos excepcionais, portanto não é a regra, o conhecimento da ação. Tendo em vista, ou com vistas, a máxima efetividade da jurisdição constitucional. Ante a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual. Mas você pode se perguntar, professor, e se houver alteração superveniente do parâmetro de controle sem mudança substancial? Então, é editada uma emenda constitucional alterando, no nosso exemplo, o artigo 1000 da Constituição, utilizado como parâmetro de controle, por essa alteração, ela não é uma alteração substancial, não há mudança de sentido. Você tem até uma alteração redacional, mas você não tem mudança de sentido. Nessa hipótese, admite-se o prosseguimento da ação, bastando, para tanto, o mero aditamento. Coloque, portanto, em destaque. Se a emenda superveniente à propositura da ação, ou seja, emenda superveniente à Constituição, não alterar substancialmente a norma constitucional revogada anterior, admite-se prosseguimento no julgamento da ação, bastando o mero aditamento. Pois, nesse caso, não haverá revogação propriamente, pois o parâmetro de validade permanece inalterado substancialmente, podendo o Supremo Tribunal Federal, como dito, prosseguir na análise da ação. Vamos a mais uma decisão do Supremo no sentido do que aqui foi destacado. Diz lá, o tribunal, em apreciação conjunta de duas ações diretas, julgou por maioria procedente em parte o pedido formulado na ADI 2158 e por unanimidade procedente o na ADI 2198, propostas, respectivamente, pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Procurador-Geral da República, para declarar a inconstitucionalidade de expressões e dispositivos constantes da Lei 12.398, de 98, do Estado do Paraná. A lei impugnada prevê a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas no âmbito daquela unidade federativa. Inicialmente, em votação majoritária, rejeitou-se a preliminar de prejudicialidade das ações em face da substancial alteração do parâmetro de controle.
Então veja que foi rejeitada a preliminar de prejudicialidade da ação em razão da alteração superveniente do parâmetro de controle. Da alteração, leia-se substantiva, substancial. Retomando, rejeitou-se a preliminar de prejudicialidade das ações em face da substancial alteração do parâmetro de controle operada pela emenda 41 de 2003, posterior, portanto, à propositura da ação. Ao contrário do que previsto na emenda constitucional 20 de 98, em vigor à época da edição da norma impugnada, admite expressamente a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos inativos na parte em que exceder o limite máximo para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Salientou-se que, no caso, apesar de até hoje não ter sido cobrada a aludida contribuição naquele Estado, uma vez que a lei adversada fora suspensa com a concessão de medidas cautelares, esse detalhe aqui também é importante, pela Corte, a norma não fora revogada, aqui o ato objeto de controle, permanecendo no mundo jurídico. Tendo isso em conta, asseverou-se que se o Supremo Tribunal Federal aplicasse a jurisprudência tradicional no sentido do prejuízo das ações, fica destacado nessa ação que a jurisprudência tradicional é pelo prejuízo do prosseguimento da ADI. Revogar-se-iam consequências as medidas cautelares. Pois, se você julga a ação prejudicada, as cautelares que haviam sido deferidas vão ser, consequentemente, revogadas. O ato objeto de controle, a lei inconstitucional, vai retomar a sua eficácia que estava suspensa, gerando aqui, como dito, uma insegurança jurídica, prejudicando a força normativa da Constituição, a máxima efetividade, tendo em conta a situação excepcional, como dito, permite-se o prosseguimento da ação. Além disso, a lei estadual, não obstante patentemente inconstitucional, olha lá, tornaria a produzir seus efeitos à luz do regramento instituído pela emenda 41 de 2003, superveniente, que lhe conferiria uma aparência de validade. Esse destaque também é importante. Disse o STF que, no caso específico, a emenda superveniente parece ter constitucionalizado aquela lei anteriormente tida como inconstitucional. Mas nós sabemos que o STF não admite a figura da constitucionalização superveniente, tendo em conta, como já destacado, o princípio da nulidade dos atos inconstitucionais. Então, se uma norma é incompatível com a Constituição, ela é nula de pleno direito. Não há que se falar em constitucionalização superveniente. Aduziu-se, na linha de precedente, que esse inconveniente poderia ser evitado com a excepcional admissão do exame de mérito das ações, ao enfatizar que o sistema brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Consignou-se que a norma em apreço não fora convalidada e, por isso, sua inconstitucionalidade persistiria e seria atual. Aqui o STF também fala, anote, em princípio da atualidade aplicável para as ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Seguindo, embora se referisse a dispositivos da Constituição que não mais se encontram em vigor, modificados pela emenda 41 de 2003. Desse modo, reputou-se que, se o sistema veda a convalidação de lei inconstitucional, seria necessária a existência de mecanismos eficazes para expungir a norma ainda inconstitucional do ordenamento jurídico, mesmo em face de parâmetro de controle alterado ou revogado. Concluiu-se que, na situação dos autos, cumpriria ao STF, ainda que já ajuizada a ação direta, declarar a inconstitucionalidade da norma com eficácia erga omnes e efeito vinculante. Em benefício, olha lá, da máxima efetividade da jurisdição constitucional. Salientou-se, por fim, o progressivo reforço legislativo na expansão
da jurisdição constitucional abstrata do Supremo. Vencidos, os ministros Marco Aurélio, Ellen Grace e Celso de Mello, que assentavam o prejuízo da ação. Portanto, como dito, parâmetro de controle, normas constitucionais vigentes, com as observações já colocadas. Mas o que significa isso, normas constitucionais vigentes? Toda e qualquer norma que esteja formalmente na Constituição, apenas as normas expressas, também as normas implícitas, o ADCT, o preâmbulo da Constituição, apenas o texto permanente. Quando nós falamos em normas constitucionais vigentes, leia-se normas constitucionais expressas ou implícitas. Então, normas constitucionais expressas ou implícitas, englobando todo o texto permanente da Constituição, do artigo 1º ao 250, também englobando o ADCT, desde que não se trate de norma constitucional de eficácia exaurida, porque se a norma constitucional já esgotou sua carga de eficácia, não há que se falar também em violação abstratamente considerada. Então, normas constitucionais vigentes, englobando as normas expressas e implícitas do texto permanente da Constituição, que vai do artigo 1º ao 250, também do ADCT, excluídas as normas de eficácia esgotada, exaurida, ou seja, excluídas as normas que já produziram todos os seus efeitos. Normas que não possuem mais eficácia jurídica, pois a eficácia já se esgotou. Enquanto a eficácia não se esgotou, a norma serve como parâmetro de controle, hein? Ela só não vai servir quando a eficácia já se exauriu. Professor, e o preâmbulo? O preâmbulo, conforme posição consolidada no STF, não possui força normativa. Por não possuir força normativa, ele não se presta como parâmetro para o controle de constitucionalidade. O preâmbulo, ele tem função hermenêutica, função interpretativa. Ele direciona o processo de interpretação da Constituição, mas não se presta, conforme posição consolidada no Supremo, como parâmetro para o controle de constitucionalidade. E a questão aqui também é importante destacar, ela não tem mais ou não teria maiores relevâncias ou maior relevância ou efeito prático. E por quê? Porque tudo que está no preâmbulo é reproduzido na Constituição, seja expressamente ou mesmo implicitamente. Então é possível que você utilize um dispositivo constitucional que reflita o que é dito no preâmbulo. Então o preâmbulo não integra o bloco de constitucionalidade. Então integram o bloco de constitucionalidade as normas constitucionais vigentes, englobando o texto permanente e o ADCT, sejam essas normas expressas ou implícitas. Excluído as normas de eficácia exaurida, excluído também o preâmbulo da Constituição, que não integram o bloco de constitucionalidade. Portanto, quando falamos em normas constitucionais vigentes, falamos em normas expressas ou implícitas. E aqui um destaque que merece a atenção de vocês. Sendo necessário, no caso de princípios implícitos, que o autor da ADI vincule expressamente, esse espaço aí não tem, tá? Foi redigitação, o princípio implícito, apontado como supostamente violado, a um dispositivo expresso da Constituição. Por exemplo, o princípio da razoabilidade vinculado à cláusula do devido processo legal, sob pena de inépcia da inicial, tendo em conta o princípio da especificação das normas. O que o STF exige, portanto? Quando se tratar de um parâmetro constitucional implícito, exige-se que o autor da ação estabeleça um vínculo daquele parâmetro implícito a algum dispositivo expresso na Constituição, sob pena de não conhecimento da ação, de inépcia da inicial, tendo em conta o princípio da especificação das normas. Mas nós não encerramos ainda o parâmetro de controle. Lá no início, quando eu estava conceituando ainda bloco de constitucionalidade como conjunto de normas paramétricas, eu disse para vocês
que servem como parâmetro para o controle de constitucionalidade, normas com status constitucional. Veja lá, normas com status constitucional. Então, é possível que seja utilizado como parâmetro para o controle de constitucionalidade, concentrado, abstrato, exercido através de ADI, normas que não sejam formalmente constitucionais. Ou seja, não é uma norma constitucional originária, não é uma norma constitucional derivada, ou seja, não é uma emenda constitucional, não tem forma constitucional, embora tenha status constitucional. Veja que eu não falei o conteúdo, falei status constitucional. Tem a hierarquia constitucional. É o que nós chamamos de normas de eficácia reforçada. Nós temos uma hipótese prevista expressamente na Constituição de normas de eficácia reforçada. São normas, como dito, que não possuem forma constitucional, não é uma norma constitucional originária, não é uma norma constitucional formalmente derivada, formalmente, portanto, é um ato infraconstitucional, mas que recebe da Constituição, por previsão expressa, status constitucional, hierarquia constitucional. Então, se ela recebe esse status constitucional, essa hierarquia constitucional, ela passa a integrar o bloco de constitucionalidade. E que norma é essa? Tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados pelo procedimento especial previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Veja que um tratado ele é aprovado por decreto legislativo, ele é incorporado ao sistema jurídico por decreto presidencial, então você não tem em nenhum momento uma emenda constitucional editada. Não é um ato formalmente constitucional. Mas esse tratado, incorporado ao sistema jurídico formalmente pelo decreto presidencial, recebe da Constituição status constitucional, desde que tenha sido submetido ao procedimento especial previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Desde que tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, em 2 turnos em cada casa, Câmara e Senado, 4 turnos no total, e código de aprovação de 3/5. Como diz o parágrafo 3º, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Equivalentes. Não será formalmente uma emenda, mas terá equivalência com as emendas constitucionais, em razão, primeiro, do conteúdo, por se tratar de matéria de natureza constitucional, mas isso não basta. Então, o conteúdo é importante, direitos humanos. Porém, não basta ser um tratado de direitos humanos. É necessário se agregar ao conteúdo o procedimento especial de aprovação. Então, você vai ter um tratado de direitos humanos que, se somado, aprovado pelo procedimento especial, você tem esses 2 requisitos. Tratado de direitos humanos e aprovação pelo procedimento especial. Nesse caso, ele recebe status constitucional, equiparado às emendas constitucionais. Se for simplesmente um tratado de direitos humanos que não for aprovado por esse procedimento especial, mas pelo procedimento ordinário, ele não tem status constitucional. Cuidado e atenção com o que foi dito. Veja o parágrafo 3º do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, então é necessário que seja tratado de direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, que forem aprovados pelo procedimento especial, serão equivalentes às emendas constitucionais. Terão status constitucional. Se tem status constitucional, hierarquia constitucional, integra o bloco de constitucionalidade, se presta, portanto, como parâmetro para o controle concentrado, abstrato de constitucionalidade. Assim como dito, esses tratados, veja lá, de direitos humanos, que forem aprovados pelo procedimento especial, então, primeiro, tem que ser um tratado de direitos humanos. Segundo pressuposto, aprovação pelo procedimento especial, passam a ter status constitucional, consequentemente, integram o bloco de constitucionalidade, estão aptos a serem utilizados como parâmetro para o controle de constitucionalidade.
aqueles tratados, mesmo que sejam de direitos humanos, hein, que não forem aprovados pelo procedimento especial, conforme o STF. Nós temos divergência doutrinária. Eu falo disso, por exemplo, na aula de Direitos Fundamentais, hierarquia desses tratados. Eles teriam ou não status constitucional, mas para o STF, mesmo sendo direitos humanos, não sendo aprovado pelo procedimento especial do parágrafo 3º, não tem status constitucional, mas sim supralegal, inferior à Constituição e acima das leis. Nesse caso, esses tratados supralegais de direitos humanos não integram o bloco de constitucionalidade, pois não foram aprovados pelo procedimento especial previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Veja a importante decisão do Supremo. O STF não admite controle concentrado de constitucionalidade, tendo como parâmetro tratado internacional, olha lá, que não possua status constitucional. A contrário senso, se o tratado internacional possui status constitucional, ele se presta como parâmetro de controle. Ele integra o bloco de constitucionalidade. Vamos agora definir as normas que integram o bloco de constitucionalidade, que servem, portanto, como parâmetro de controle. Ainda vou fazer uma observação final importante para vocês. Podemos afirmar que servem como normas paramétricas, ou seja, parâmetros de controle, integram o bloco de constitucionalidade, as normas constitucionais vigentes, incluindo normas do ADCT, expressas ou implícitas, e, por força de emenda constitucional, da emenda constitucional 45, os tratados de direitos humanos aprovados pelo quórum de aprovação das emendas, pelo procedimento especial. Nesse caso, passam a fazer parte do bloco de constitucionalidade e têm força de norma constitucional, têm status constitucional. Já os tratados que não tiverem status constitucional não se prestam como parâmetro para o controle de constitucionalidade como visto. Veja a questão interessante. A ADI, nesse nosso exemplo, foi proposta em 95, atacando uma lei de 1990 por suposta violação ao artigo 100 da Constituição, norma originária. Após a propositura da ação, o parâmetro de controle ele é alterado substancialmente. Vimos que, excepcionalmente, admite-se o prosseguimento na ação. A questão agora que eu coloco para vocês é como vai se dar o julgamento. Vai ser analisada a compatibilidade daquela lei de 90 em face da emenda de 99, em face da norma originária, qual a ordem do julgamento. O julgamento, no caso, por óbvio, de prosseguimento da ação, vai se dar em duas etapas. Primeiramente, se analisa a compatibilidade do ato objeto de controle em face da norma originária. E por que isso? Porque se ela for declarada inconstitucional, tendo em conta a sua incompatibilidade com a redação originária do parâmetro de controle, será pronunciada a sua nulidade e, consequentemente, eliminada do sistema jurídico. Nesse caso, não há que se falar em análise de compatibilidade desse ato declarado inconstitucional por violar a redação originária do parâmetro de controle em face da emenda superveniente, pois ao ser declarado inconstitucional, nulo de pleno direito, não há mais ato que possa ser objeto de controle em face da emenda superveniente. Ele é declarado inconstitucional, veja lá, nulo de pleno direito, desde a sua edição, desde 1990. Então, veja que a primeira hipótese aqui é a declaração de inconstitucionalidade. Nesse caso, o julgamento se encerra aqui. O julgamento se encerra. O julgamento se encerra, portanto, aqui não há uma segunda etapa. Contudo, nós temos uma segunda possibilidade. A norma é declarada constitucional. Constitucional, veja, em face do artigo 100, na sua redação originária. Se ele é declarado constitucional, o ato continua a existir no sistema jurídico. O que faz o STF? Faz um segundo exame, agora a segunda etapa, analisando se esse ato, essa lei de 90, é ou não compatível com essa emenda constitucional superveniente de 99.
E aqui um detalhe também importantíssimo. Caso seja compatível, tendo em conta não haver contemporaneidade entre os atos, contemporaneidade, leia-se, tendo em conta o parâmetro não ser anterior ao objeto, nesse caso, olha lá, o parâmetro de 99, o objeto de 90. Não há contemporaneidade entre os atos. O STF, em caso de compatibilidade, não declara o ato constitucional, mas declara o ato recepcionado. Em caso de incompatibilidade, o STF não vai declarar o ato inconstitucional, mas sim revogado ou não recepcionado pela emenda constitucional 99. Então aqui nós temos duas possibilidades em caso de compatibilidade, recepção. Em caso de incompatibilidade, não recepção. Então veja que interessante, nós podemos ter em uma mesma ação, na ADI, declaração de inconstitucionalidade, desde que o parâmetro seja anterior ao objeto, e declaração de recepção ou não recepção, se o parâmetro for posterior ao objeto. Bom, pessoal, então fechamos parâmetro de controle em ADI.